queridos irmãos, gostaria de saudar vocês nesta noite com a bênção, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que é sempre conosco. Hoje eu quero trazer o estudo e gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre fé, sobre confiança, que a gente fala bastante, mas é um tema sempre atual. E eu quero falar sobre uma pessoa em específico, e essa pessoa é o rei Ezequias. E eu achei interessante porque eu estou lendo Isaías, né? E eu já havia lido a Bíblia algumas vezes, mas eu não lembrava que a história de Ezequias, ela era contada em 3 livros diferentes na Bíblia, né? Os livros que contam sobre os reis, né? Segunda Crônicas também, e no livro de Isaías, porque Isaías era o profeta que era na época do rei Ezequias. Então eu quero contar um pouquinho para vocês dessa história, e antes disso eu gostaria que nós tivéssemos uma palavra de oração. Convido vocês a estarem se unindo comigo em oração neste momento. Querido amado Deus, nós queremos te louvar e agradecer mais uma vez, Deus, porque podemos estar aqui diante do Senhor, da sua presença, para aprender um pouco mais da sua palavra, para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer, para aprender, Senhor Jesus, a exercitar a nossa fé. E também, Deus, eu quero colocar diante do Senhor nossos queridos irmãos que estão sofrendo neste momento, que estão em luto, a família da irmã Sandra e do Paulo. Que o Senhor esteja confortando o coração deles, principalmente da mãe da irmã Sandra. Tenha misericórdia, somente o Senhor pode dar o consolo, o conforto neste momento. Abençoa também os nossos demais irmãos que estão doentes, que o Senhor possa estar restaurando a saúde. E Deus abençoe a igreja como um todo, para que nós possamos estar contentes e alegres, juntos, louvando ao Senhor e buscando a sua presença. E em nome de Jesus eu quero te pedir também, neste momento, Senhor, nos dê sabedoria e entendimento da tua palavra. Amém. Então, queridos irmãos, eu gostaria de convidar você a estar lendo a história de Ezequias. A história ela é longa, né? Ela se dá em alguns capítulos, mas eu gostaria de, a princípio, ler do livro, então, de 2 Reis, porque o livro de Isaías, ele não conta a história de Ezequias no início. Então, eu gostaria de estar convocando você a ler 2 Reis, no capítulo 18, os versículos do 1 até o 7, ok? Vamos estar lendo 2 Reis 18, do 1 ao 7. E diz assim o texto: No 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Então, eu não sei se vocês lembram, irmãos, mas nessa época, Israel, ele já não era um povo só, ele era dividido em 2 reinos. Após, na verdade, o reinado de Salomão, isso aconteceu, o reino se dividiu em norte e sul, e Judá, ele era o reino do sul, enquanto Israel era o reino do norte. E Israel, nessa época em que Ezequias reinava, começou a reinar em Judá, lá em Israel reinava Oséias, né? Então, para que a gente possa só se situar um pouquinho aqui. Falando sobre Ezequias novamente, versículo 2. Ele tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, filha de Zacarias. Ele fez o que era correto diante do Senhor, conforme tudo o que Davi, seu antepassado, havia feito. Ele retirou os altares das colinas, quebrou as colunas e destruiu os postes ídolos. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque os israelitas lhe queimavam incenso até aquele dia, e deu-lhe o nome de Neustã. Ele confiou no Senhor, Deus de Israel, de modo que não houve ninguém semelhante a ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele, porque se apegou ao Senhor e não se desviou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim o Senhor estava com ele, prosperava
em tudo o que fazia. Ele se rebelou contra o rei da Assíria e recusou a servi-lo. Para quem não conhece a história, eu vou rapidamente falar um pouquinho da história. Ezequias, ele pega e assume o reinado após o seu pai, né, que foi o rei Acás, e numa época onde eles eram subjugados, onde eles eram servos, né, eles estavam sendo oprimidos pelo povo da Assíria. O que aconteceu e por que chegou a isso? Aqui, Jerusalém, no caso, onde era a morada, no caso, a cidade do rei, e onde também ficava o templo. O que aconteceu? Acás, ele foi atacado pelo rei da Síria, não da Assíria, mas sim da Síria, e o rei da Síria, ele conseguiu conquistar e cercar a cidade de Jerusalém, mas ele não conseguiu conquistar a cidade própria de Jerusalém. E aí ele pediu socorro para o rei da Assíria para salvar eles do rei da Síria. E para isso ele pegou todos os tesouros que haviam no templo do Senhor e enviou como presente para o rei da Assíria para que ele o salvasse do outro povo, ou seja, do povo da Síria. E o que aconteceu? Ele se entregou, na verdade, para que ele fosse salvo pelo rei da Assíria como servo, entregou o povo de Judá como servo, dizendo que eles o iriam servir, e o rei da Assíria estabeleceu tributos para que o povo de Judá ficasse pagando. E quando Ezequias, né, assumiu o reinado, ele se rebelou contra o rei da Síria. Ele disse que ele não iria mais pagar os tributos, né? O rei da Síria, que era o antigo rei, ele morreu, e agora havia um novo rei também, que se chamava Senaqueribe. E o Ezequias, ele disse que não iria mais pagar tributos, o povo de Judá não iria mais pagar tributos, porque ele sabia que isso era bem arriscado, porque a Síria era um exército muito poderoso, era um povo muito poderoso que tinha um grande exército, mas ele não iria mais pagar tributos para o rei da Assíria e decidiu confiar o seu cuidado, o cuidado da sua cidade, do seu povo, ao Senhor. E ele começou logo cedo, Ezequias, logo no 4º ano do seu reinado, ele já começou a destruir, né, os altares idólatras, porque nessa época o pai dele, Acás, ele era um homem, um rei assim, que fazia todas as coisas que Deus reprovava. Ele construiu vários altares idólatras em colinas, no alto de colinas, embaixo de árvores, que eram árvores bonitas. Ele construía altares e ele mesmo começou a adorar vários ídolos. E inclusive, né, o rei Acás, ele sacrificou um dos filhos dele, né, que era uma coisa que Deus abominava, o sacrifício de pessoas. E o rei Acás fez isso, que era o pai de Ezequias. Então, quando Ezequias assumiu, ele decidiu realmente confiar no Senhor, ele decidiu fazer as coisas que o Senhor aprovava, e ele começou destruindo todos esses altares que o pai dele havia edificado. E uma das coisas que ele destruiu, que eu li no texto aqui, não sei se os irmãos lembram, foi a serpente de bronze que Moisés construiu a pedido de Deus na época, sob a orientação de Deus. Quando o povo de Israel ainda estava no deserto, eles foram, por causa da sua desobediência e rebeldia, Deus enviou diversas serpentes e cobras venenosas para o meio do arraial do povo, e aí quando as pessoas se arrependeram e clamaram a Moisés para que Deus as livrasse, Deus falou para Moisés fazer uma serpente de bronze. Então, aquele que olhasse para a serpente, mesmo sendo picado, ele não iria morrer. E o que aconteceu? As pessoas começaram a adorar essa serpente. Aqui na época de Ezequias percebeu que essa serpente, ela que era um objeto de recordação de algo bom que Deus tinha feito, tinha se tornado
o objeto tinha se tornado um ídolo em si, né? E isso Deus desaprova, né? Que nós adoremos objetos, que nós adoremos ídolos feitos por mãos humanas. E por isso Ezequias destruiu inclusive essa serpente de bronze, para que as pessoas não mais a adorassem. Então Ezequias ele realmente confiou no Senhor, assim como diz no versículo 5, e diz aqui que ele confiou tanto no Senhor, ele teve tanta fé em Deus, né, como protetor de Israel, que não houve ninguém semelhante a ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele, né? Então assim, ele foi realmente um exemplo como rei, né, e como servo de Deus. E aí, lembrando que aqui não se inclui Davi, né, porque a gente sabe que Davi foi um grande rei e ele é considerado o rei mais temente a Deus. Mas está dizendo sobre os reis de Judá, ou seja, os reis depois que os reinos foram divididos. Então eu gostaria de trazer alguns tópicos para você. Primeiro, para informação, o próprio nome Ezequias significa Javé é a minha força, ou Jeová é a minha força, Deus é a minha força. Então assim, é até assim interessante, né, que o próprio nome de Ezequias já queria dizer isso. Então ele realmente confiou e colocou a sua força, na verdade, em Deus, né? Ele reinou entre 716 e 686 a.C. Ele começou a reinar com 25 anos, como eu li no texto. Ele foi o 12º rei de Judá, né? Filho de Acaz e de Abi. O 12º rei, depois que os reinos se dividiram. Antes dele houveram 11 reis e ele foi o 12º. E como eu falei para vocês, o pai dele fez aquilo que o Senhor reprovava. Ezequias, para conhecimento, ele foi um grande homem de oração, ou seja, toda a dificuldade que ele tinha, ele buscava a Deus em oração. E isso é um exemplo para nós. Mas eu queria trazer esse texto sobre fé e confiança em alguns pontos, porque aqui eu quero ler mais uns trechos para vocês, agora em Isaías 36, do 6 ao 7, e depois dos versículos 16 e 17. E o tópico que eu queria trazer é que o inimigo, ele conhece a nossa história e as nossas fraquezas. Por que eu estou falando isso? Aqui, quando em Isaías 36, começa a contar a história de que a Síria, eles ficaram descontentes, o rei Senaqueribe, porque Judá, ou seja, Ezequias, que era o rei na época, não estava mais pagando tributos para eles. Eles simplesmente falaram que não seriam mais servos da Assíria, e o rei da Assíria não gostou nada disso e começou a invadir Judá. E antes de invadir Judá, ele invade Israel e conquista Samaria, Samaria era a capital na época do reino de Israel, né, do reino do norte. E ele conquista várias cidades, assim, que eram cidades consideradas cidades fortes, cidades com bastante guerreiros. Então a Assíria, ela vem invadindo a terra de Israel e agora ela invade Judá. E aí lá no texto, no 36, eu vou ler o versículo 1 primeiro, diz assim: no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então o rei da Síria enviou de Laques, o seu comandante-chefe, junto com um grande exército, para confrontarem o rei Ezequias em Jerusalém. Os assírios se posicionaram ao lado do aqueduto, que abastece o tanque superior, perto do caminho para o campo onde se lava a roupa. Então, esses são os oficiais que saíram ao encontro deles: Eliaquim, filho de Hilquias, o administrador do palácio, Sebna, o secretário da corte, e Joá, filho de Asaf, o historiador do reino. E aí o porta-voz, que era o comandante-chefe do rei da Assíria, ele estava do lado de fora dos muros de Jerusalém, e ele começou a gritar em alta voz, né? E começou a insultar e perguntar para aqueles homens que haviam saído ao seu encontro, mas na verdade a sua
sua intenção era assustar realmente o povo de Judá, perguntando em quem eles confiavam para ter tanta segurança de que os muros deles não seriam derrubados, né? Ou se eles pensavam que as meras palavras poderiam substituir o poder militar, a força militar do reino da Assíria. E aí perguntou com quem eles estavam contando para se rebelar contra a Síria, se era com o Egito. E a princípio Ezequias ele tinha pedido apoio ao rei do Egito. E aí o próprio porta-voz aqui diz que o faraó ele não é digno de nenhuma confiança. E realmente assim era, né? O povo do Egito não era digno de confiança. Inclusive nós sabemos que o povo de Israel saiu do meio dos egípcios, foi liberto por Deus do meio dos egípcios, onde eles eram escravos há muitos anos antes, né? E ele propõe um acordo para o povo de Judá, né? O porta-voz do rei da Síria propõe um acordo para o povo de Judá, que ele daria 2.000 cavalos, se eles fossem capazes de encontrar homens suficientes para ocupar esses cavalos, para poder lutar. Mas todos sabiam que não havia um exército muito poderoso dentro do povo dentro do reino, né, ali no caso de Jerusalém. E então Eliaquim, né, Sebna e Joá, que são pessoas do reino de Judá, que foram enviados pelo rei Ezequias para conversar com esse porta-voz, com esse comandante, eles pediram para que o porta-voz falasse em aramaico, porque hebraico era era uma língua que todas as pessoas conheciam, e aramaico só as pessoas mais estudadas tinham conhecimento dessa língua. E eles pediram para que o porta-voz falasse em aramaico, para que o povo não entendesse e eles pudessem conversar só eles. Mas o porta-voz, ele respondeu exatamente que essa mensagem ela não era somente para o rei, ela era uma mensagem para o povo, e começou a ameaçar o povo, dizendo que eles iriam sofrer, que eles ficariam tão famintos e tão sedentos que eles teriam que comer as próprias fezes e beber a própria urina. Isso é tudo muito forte, mas o porta-voz ele estava realmente ali com a intenção de assustar o povo, para que o povo se rendesse sem lutar, né? E quando esses homens que foram enviados pelo rei Ezequias voltaram para conversar com Ezequias, eles trouxeram, né, a informação, os recados que o porta-voz tinha dito. E uma das coisas bem interessantes é que ele fala aqui no versículo 6 e 7 do capítulo 36, que o que eu falei antes, né, sobre a questão do Egito, se o povo de Judá estava contando com o Egito, porque o Egito não iria livrá-los, né? E também lá no 16 e no 17 fala sobre a questão de que eles estão fazendo uma promessa para o povo de que se eles se fizessem as pazes com o povo da Assíria, se eles se entregassem de modo espontâneo, eles iriam ser levados para uma terra onde manava vinho e cereais e pão, enfim. O inimigo, ele conhece a nossa história e as nossas fraquezas. E aqui o porta-voz, ele relatou fatos, né, que aconteceram no reino de Judá. Ele conhecia a história, e ele sabia inclusive que Ezequias havia pedido ajuda para o Egito. Então assim, ele sabia onde eram os pontos fracos, ele sabia que Ezequias havia derrubado os altares, só que provavelmente eles não conheciam a história do Deus vivo, ou usaram isso só para amedrontar o povo. Então, se o povo não tivesse conhecimento suficiente, o que eles queriam dizer, né? O povo aqui da Síria, o que ele queria dizer era que Deus estava bravo com o povo porque Ezequias derrubou os altares, né? Mas é porque eles não conheciam o Deus verdadeiro, porque na verdade Deus se agradou dessa posição de Ezequias, né? E eles também usaram a fome do povo, porque eles já estavam cercando Jerusalém um tempo,
E o povo, quando fica em sítio, não pode produzir o seu alimento fora dos muros da cidade. Então as pessoas vão começando a ficar com fome, vão começando a ficar com sede, a ficar preocupadas ou desesperadas, não têm o que dar para os seus filhos. E essa era a situação do povo de Judá, cercado pelo exército da Síria. Então eles estavam usando os pontos fracos. E o inimigo, Satanás, ele é exatamente assim. Ele conhece a nossa história, ele conhece as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, talvez aquele pecado que você tem dificuldade em abandonar, Satanás conhece. E conhecendo, ele tenta nos confundir e nos enganar, né? Conhecendo as nossas fraquezas, ele tenta usar isso para tirar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor e desviar os nossos olhos para as nossas fraquezas e tentar, talvez até fazer-nos pensar que Deus não nos ama, ou que Deus está contra nós, ou que Deus não pode nos perdoar aquele pecado que nós pedimos perdão, ou que nós cometemos. Por isso nós devemos estudar a palavra de Deus, porque se nós estudarmos a palavra de Deus com cuidado e com regularidade, se nós soubermos o que Deus diz, nós não vamos cair nas mentiras de Satanás. Então o primeiro ponto que eu queria trazer isso é que o inimigo, né, ele conhece a nossa história e as nossas fraquezas, mas nós também devemos conhecer a palavra, que são as armas contra, né, diz as armas das nossas milícias, elas não são carnais, né? É a palavra de Deus, o Espírito do Senhor, então que nós possamos conhecer a palavra. O segundo ponto que eu queria trazer para vocês é que Ezequias, ele conhecia o Senhor e confiava nele, né? Ele sabia que Javé, ou Jeová, ele era realmente a sua força, assim como o seu nome significava. E em 2 Crônicas 32, estou pegando os 3 livros que falam sobre a vida de Ezequias. 2 Crônicas 32, o versículo 7 e o versículo 8, diz: sejam fortes e corajosos. Isso é Ezequias falando para o seu povo, tá? Ele está encorajando o seu povo, ele diz: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu exército poderoso, pois um poder muito maior está do nosso lado. Ele tem um grande exército, mas são apenas homens. Nós, porém, temos o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e lutar as nossas batalhas. As palavras de Ezequias, eles deram grande ânimo ao seu povo. Então você vê aqui um homem extremamente confiante em Deus, com fé, né? Porque ele fala aqui, ele encoraja o povo a confiar em Deus, ele mostra a todos, ele mostra ao povo de Judá que os assírios, eles não eram deuses, eles eram apenas homens, mas que o verdadeiro Deus estava do lado deles, lutando ao lado deles, e que o Senhor ia ajudar eles a vencer a batalha, né? Então, Ezequias, ele já tinha demonstrado tamanha fé, uma fé imensa, quando ele decidiu não mais se submeter ao povo da Síria, porque ele sabia que isso era perigoso. Ele sabia que o rei da Síria poderia se voltar contra ele, como foi que realmente aconteceu. Mas ele confiou que Deus era a força, né, dele, realmente, assim como diz o nome dele. E ele confiou não na sua própria força, porque como seres humanos, a nossa força é limitada, mas Deus, ele pode todas as coisas. E aqui a gente vê realmente um rei confiante, um rei que realmente depositou a sua fé no Senhor, encorajar todo o seu povo. E uma coisa bem interessante, que quando o porta-voz, ele começou a ameaçar o povo de Judá, ele começou a oferecer trocas para que o povo se rendesse, o povo todo ficou calado, porque o rei havia pedido que o povo não falasse nada, e o povo obedeceu, porque eles viam a confiança que o seu rei tinha em Deus. Então, isso é uma das coisas muito bonitas deste homem que a gente aprende aqui, Ezequias, realmente a fé total, a confiança total em Deus, que era o seu Senhor. E aí a gente vê que os assírios, eles começam a zombar de Deus e zombar do povo de Deus, e eles comparam Deus a falsos deuses, a falsos ídolos. E aí eu vou estar lendo aqui em Isaías 36, os versículos 18 ao versículo 20,
que fala, Isaías 36, o 18 ao 20, que fala assim: não deixes, isso é o porta-voz do rei Senaqueribe falando, não deixes que Ezequias vos engane, dizendo, o Senhor vos livrará? Por acaso os deuses das nações puderam livrar as suas terras das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate, de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Por acaso eles livraram Samaria da minha mão? Quais de todos os deuses destas nações livraram a sua terra das minhas mãos? Como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Então, assim, o rei Senaqueribe, por meio do seu porta-voz, começou a zombar de Deus e comparar Deus a falsos deuses e ídolos das nações que eles haviam conquistado. E como eu falei antes, o povo da Síria, ele era um povo muito poderoso na questão do exército, um exército muito poderoso. Inclusive, ao redor de Jerusalém, haviam mais de 185 mil soldados acampados ao redor da cidade de Jerusalém, cercando a cidade. Mas eles fizeram algo aqui que Deus odeia, que é comparar Deus a falsos deuses, a ídolos, né, feitos por mãos humanas. E até Ezequias, quando ele recebe essa mensagem, essa carta vinda do rei, ele rasga as suas vestes em sinal de humilhação perante o Senhor. Ele pede, ele vai para o templo do Senhor, né, se humilha perante Deus e mais uma vez ele pede ajuda de Deus. E uma das coisas bem interessantes que Isaías, que era sacerdote nessa época, ele busca o Senhor em favor do rei Ezequias e Deus responde ele dizendo que ele vai livrar o povo de Judá das mãos do exército da Síria. E ele faz algumas profecias, a respeito do rei Senaqueribe, que seria morto por causa dessa afronta ao Deus vivo. E eles tentam por diversas vezes eles tentam realmente afrontar o Deus aqui, comparando-o com falsos deuses dos povos que eles derrotaram. Até Samaria, que era a capital de Israel, que foi destruída, eles tinham todos os mandamentos de Deus, mas eles não estavam adorando e servindo a Deus. Eles também já estavam servindo a falsos deuses e ídolos. Então eles também foram conquistados. Mas Deus, por meio da sua misericórdia, livraria Judá por causa da promessa que ele tinha feito a Davi, que era a casa de Davi. E aí uma das coisas bem interessantes é que Ezequias se prostra diante do Senhor e ele mesmo fala, ele fala diante de Deus, né? Ele começa a exaltar a Deus, a oração de Isaías, lá em Isaías 37, versículo 15 e em diante, diz assim: e orou ao Senhor, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu que estás assentado acima dos querubins, só tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu, a terra. Ó Senhor, inclina o teu ouvido e ouve. Senhor, abre os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras com que Senaqueribe vem afrontar o Deus vivo. Senhor, é verdade que os reis da Síria têm destruído todas as nações e suas terras e lançado no fogo os seus deuses, porque não eram deuses, e sim obra de mãos humanas, madeira e pedra. Por isso eles os destruíram. Ó Senhor, nosso Deus, agora livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Olha a posição de um homem de fé, de um homem que confia no Senhor. Ele recebe essas afrontas, ele recebe todas essas ameaças, e o que ele faz? Ele se prostra diante do Senhor, ele vai em oração, ele vai até o templo, a casa do Senhor, se prostra e ora ao Senhor, exaltando a Deus, mostrando a Deus realmente que ele acredita que Deus é o verdadeiro e único Deus, que não há nenhum outro Deus, ele é o Deus de todos os reinos da terra. E é tão lindo assim ver Ezequias exaltando a Deus aqui, e aí ele fala para Deus: abre os seus olhos e vê. Não que Deus seja surdo, mas ele está realmente pedindo para que Deus veja a afronta que Senaqueribe está fazendo ao próprio Deus e ao povo de Deus, ao povo escolhido de Deus. E a gente vê
a gente vê realmente a resposta de Deus a essa oração de Ezequias, né? Que o quarto ponto é justamente a oração, ela deve ser a nossa primeira resposta em qualquer crise. Esse é o quarto ponto que eu queria trazer para vocês. Independente das pessoas ficarem zombando da nossa fé, independente de nós estarmos passando por dificuldades, o que acontece diariamente, né? Às vezes nós temos dificuldades na nossa família, com nossos filhos ou com nossos cônjuges, ou temos dificuldades talvez com parentes, né? Às vezes até situações financeiras que não conseguimos resolver e outras questões que muitas vezes a gente se vê assim como Ezequias, cercado de todos os lados pelo inimigo, e parece que as coisas não andam, e os nossos, assim que nem o povo de Judá, os nossos filhos estão passando fome. E uma das coisas que muitas vezes nós fazemos, às vezes é desanimar, né? Às vezes é nos esconder, fugir da situação. Mas Ezequias não, ele vai em oração a Deus. E nós devemos orar diariamente para que Deus, ele nos mostre a sua direção, não apenas nos momentos de crise, né? Mas Ezequias, ele reconhece a soberania de Deus e a total dependência de Judá em Deus. Ele não teve medo de se aproximar de Deus na sua oração, né? Você vê que ele parece bem íntimo de Deus, ele realmente exalta Deus, mas ele chama Deus, Deus, olha, abre os teus olhos e vê a situação em que eu estou, a situação em que teu povo se encontra. Abre os teus olhos e vê que as pessoas estão zombando do Senhor, né, do Deus vivo, né, o único Deus. Então, nós também não devemos ter medo quando nós nos aproximamos de Deus em oração. Nós devemos ser assim também, nós devemos ir a Deus com respeito pelo que Ele é, exaltando a Deus pelo que Ele é, né, e também pelo que Ele pode fazer. Então, por mais difícil que esteja a nossa situação, a gente não deve se desesperar. Por mais difícil que esteja a sua situação, não se desespere. Se você também está cercado, assim como o povo de Judá, talvez por diversas situações que você não consiga resolver, procure a Deus, né? E quando a gente ora, a gente deve ter fé de que Deus, ele já preparou a melhor resposta, né? A nossa tarefa é pedir com fé e esperar em humildade. Ezequias, ele se humilhou perante o Senhor, ele ora ao Senhor e ele espera realmente a resposta de Deus. E a resposta de Deus, ela não demora a chegar aqui no caso de Ezequias. Não Isaías, mas Ezequias. Os nomes são muito parecidos. A resposta, ela não demora de chegar porque Deus responde a Ezequias, né? Por meio do profeta Isaías, ele vem e ele responde. Assim diz o Senhor, lá no versículo 21 do 37. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem oraste por causa de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. E aí ele começa a falar várias coisas sobre a afronta. Isso é a resposta de Deus, que Isaías leva até Ezequias, porque Isaías era o profeta. E aí Deus fala nessa resposta sobre a afronta, né? É como se fosse uma profecia a respeito aqui de Senaqueribe, que ele mostra tudo o que ele fez, né? Tudo que Senaqueribe fez com os povos, e que eles seriam tratados do mesmo jeito, né? Porque Deus conhece, no versículo 28 diz, mas eu conheço o teu sentar. Deus falando para Senaqueribe, eu conheço o teu sentar, o teu sair, o teu entrar, o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e por causa da tua arrogância, chegou aos meus ouvidos. E aí ele fala, eu porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho de onde vieste. E isso era o que o povo da Síria faziam com os cativos, com as pessoas que eles levavam presas, né, como escravos. Eles colocavam argolas nos narizes dessas pessoas e freios nas suas bocas, humilhando essas pessoas. E Deus disse que da mesma forma como ele havia humilhado e tratado as demais pessoas, os demais povos, ele seria tratado. E aí Deus faz a promessa para o povo de Israel e ele dá um sinal aqui para Ezequias de que eles seriam salvos desse rei. E aí o mais interessante é como Deus faz isso. Tá? Lá no capítulo 37 de Isaías, no versículo 36, diz assim: então o anjo do Senhor saiu e feriu 185.000 no acampamento dos assírios,
E quanto aos restantes se levantaram de manhã cedo, todos eles estavam mortos. Então Deus mesmo, através do seu anjo, o anjo do Senhor, ele saiu durante a noite e ele matou 185.000 soldados assírios. Haviam mais que isso, sim, mas não sobraram muitos, né? Porque diz aqui, quando os restantes se levantaram pela manhã, de manhã cedo, todos eles estavam mortos. Então o que aconteceu? Rapidamente Senaqueribe fugiu, né? E voltou a viver em Nínive. E aí diz aqui o castigo que Deus mesmo tinha profetizado que ele morreria na sua terra. Diz aqui no versículo 38, sucedeu que enquanto ele adorava no templo do seu Deus, Nisroque era um deus que tinha uma figura humana, eu pesquisei, ele tinha uma figura humana e a cabeça era de águia, não era cabeça de homem, era uma cabeça de águia. Era a imagem do deus Nisroque, do deus que ele servia, que sim, esse sim, era um falso deus, um ídolo, né? E diz que esse Nisroque, ele estava adorando no templo desse deus e os seus próprios filhos, Adrameleque e Sarezer, o mataram à espada, ou seja, ele foi morto pelos seus próprios filhos. Pensa que triste isso, né? E esses filhos, eles mataram o pai e fugiram para uma outra terra, terra de Ararat, e aí o outro filho de Senaqueribe assumiu ou reinou no lugar do pai. Mas uma das coisas que eu queria falar com vocês também era sobre a questão desses falsos ídolos, o que nós temos adorado, né? Às vezes, assim como o povo de Israel, às vezes um objeto que seria um objeto de culto, um objeto que foi usado como na época para salvar o povo de Israel, que Deus mandou Moisés construir, que foi a serpente de bronze, depois ela começou a ser adorada, né? O povo de Israel acendia incensos para essa estátua, então ela começou a ser adorada como um ídolo, como um falso deus. E eu queria falar um pouquinho para vocês, ler só lá no Salmo 135, sobre essa questão dos falsos ídolos. Salmo 135, versículos 15 aos versículos 18, que falam do que esses falsos ídolos eles são capazes, né? O Salmo 135, 15 ao 18. Esses ídolos, lembrando, eles eram os ídolos das nações que tinham sido derrotadas pelos assírios. E sim, não tinham força e poder nenhum. E aqui a gente vê por quê. Diz assim, os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nem há fôlego algum em sua boca. Tornem-se semelhantes a eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Então, assim, os ídolos realmente não haviam força e poder, não haviam realmente... Eles não poderiam fazer nada pelo seu povo, pelos povos que os adoravam, porque eram apenas objetos feitos por meras mãos humanas. Eles não eram deuses de verdade, não eram Deus. E assim, eu gostaria de estar convocando você nessa noite a realmente entregar toda a sua fé, né? A exercitar a sua fé confiando no Senhor, mesmo que o inimigo conheça suas fraquezas. Exercite a sua fé, leia a palavra do Senhor, busque a presença de Deus, para que você possa, assim como Ezequias, né, quando alguma situação adversa chegar na sua vida, você possa se humilhar perante o Senhor e em oração buscar a ajuda de Deus, assim como Ezequias fez e foi salvo, ele e o seu povo, o povo de Judá, o povo de Jerusalém, foi salvo por Deus, porque Ezequias, ele realmente andava na presença do Senhor, ele realmente afastou da sua casa todos os ídolos, né, feitos por mãos humanas, ele destruiu todos os altares idólatras onde o povo adorava e deixou apenas o templo. E uma das outras coisas muito interessantes, que Acaz, o pai de Ezequias, que fez tudo aquilo que o Senhor reprova, ele havia fechado as portas do templo. E Ezequias, logo que ele assumiu o reino, né, de Judá, ele mandou Isaías levantar pessoas que eram os levitas,
e as pessoas responsáveis pelo templo para que restaurassem o templo. E isso foi feito. Então que nós possamos também, como Ezequias, colocar a nossa confiança no Senhor. Vamos orar. Querido amado Deus, nós te louvamos e agradecemos pelo teu amor, pela tua graça. Cuida de nós e ensina-nos a confiar, assim como Ezequias, totalmente no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa realmente nos dar uma semana ainda abençoada, no nome do Senhor Jesus. Deus cuide de você e da sua família.